um erro aí. E aí esses macetes vão servir para vocês no dia da resolução de questões. Quando a questão vem apresentando 3 premissas que te permitem chegar num pressuposto, a primeira premissa que ela te apresentou foi a de ser sujeito, a segunda é de objeto direto, a terceira é de objeto indireto, tu vai usar esse macete. Se uma já é errada, que é a primeira, não tem como o resto ser certo. Não tem mais como a questão estar certa. Ela já está errada por aí. Só que ela diz o seguinte, que o verbo buscar tem 2 objetos. O objeto é a melhoria da infraestrutura e mais um planejamento adequado. Ela disse que a melhoria da infraestrutura é objeto direto e que mais um planejamento adequado do espaço portuário é um objeto indireto. Qual é a maior característica de um objeto indireto? Ele sempre vai começar com preposição. A expressão mas sem i, não é preposição. Isso é uma conjunção coordenativa adversativa. Estabelece uma ideia de adversidade aí, de oposição. Ou seja, também está errado. E outro detalhe, buscar não é verbo bitransitivo, não é transitivo direto e indireto para ter os 2 complementos. Buscar é um verbo transitivo direto. Quem busca, busca algo. Aí o cara pode dizer, mas professor, quem busca, busca algo para alguém. Não. A regência do verbo buscar exige apenas um complemento direto, um objeto direto. Quem busca, busca o quê? Acabou. Morreu aí. Ação que um bem é fundamental exerce a mesma função sintática que todas as outras liberdades. Eu vou copiar essas orações aqui para você olhar no quadro e ver se a questão está coerente. Que um bem é fundamental. Ele só descobre que um bem é fundamental quando deixa de possuí-lo. Isso é verdade, né? Tem muita gente que, depois que perde, começa a reclamar, não sei o quê, aí se arrombe. Quem mandou não valorizar? Professor, a mulher deixou você? Foi não, hein? Nem mulher eu tenho. Eu tinha todas as outras... Menino, quem é esse aí? É o rei do gado, é? Tinha todas as mulheres, né? Aí acordou. Beleza. Essas são as 2 expressões que estão aí na questão. Ele está querendo saber o seguinte. Se essa expressão aqui e essa expressão aqui exercem a mesma função sintática. Não é isso? A questão diz o seguinte. A oração que um bem é fundamental exerce a mesma função sintática que todas as outras liberdades. É só analisar, gente. Bora lá. Quem é que só descobre? Ele, sujeito da oração. Quem é que tinha todas as outras liberdades? Eu. 2 pronomes fazendo função de sujeito. Ok. Achei o meu verbo. Bora tentar entender a transitividade desse verbo? Quem descobre, descobre alguma coisa. Ele descobriu o quê? Que um bem é fundamental. Isso aqui, gente, é uma expressão que tem verbo sim ou não? Sim. Cadê o verbo aí? Verbo ser. É. Se tem um verbo aqui, eu tenho uma oração. Essa oração está ou não está fazendo a função de complementar o verbo descobre? Sim ou não? Começou com preposição, que é conjunção. É aqui um adjetivo, sim ou não? É? É? Adjetivo? Tá vendo como facilmente vocês são induzidos ao erro? Se a pessoa fala, vocês já vão, Não, olha direitinho, bicho, onde é que um é adjetivo, hein? Um é o que, gente? Bora. Artigo é? Beleza. Ok. Bem é o quê? Substantivo? É substantivo? Ou é advérbio de modo? Mas nesse caso aqui, será que bem acompanhado pela expressão não é uma palavra substantivada? Transformei uma palavra que não era da classe gramatical substantivo em um substantivo? É o mesmo que eu pegar a palavra bonitinho e dizer o bonitinho faltou hoje. Esse bonitinho, ele é ainda adjetivo? Ele é o que agora? Substantivo. Mudança de classe gramatical. Aqui eu tenho um artigo transformando bem em substantivo. Isso aqui é uma palavra substantivada, certo? A gente só descobre o quê?
que um bem é fundamental. Verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Essa oração está fazendo função de quê aqui? De complemento do verbo descobrir. Quando uma oração faz complemento do verbo, ela é uma oração o quê? Bora lá. Eu vou repetir. Quando uma oração consegue fazer função de complemento de um verbo, ela é uma oração que vai fazer função de objeto. Certo? Quais são os complementos verbais ali? Eu tenho dois tipos de complementos verbais. Quais são? Objeto direto e objeto indireto. Essa oração aqui, ela está completando o sentido do verbo descobrir. E quem descobre, descobre o quê? Ou descobre algo. Eu não começo a frase com preposição. Se eu não comecei com preposição, não pode ser objeto indireto. Beleza. Então, isso aqui é uma oração que faz função de complemento. Ou seja, é uma oração subordinada. Lá na frente você aprende isso. Ela é substantiva, faz função de substantivo. Mas ela é objetiva. Beleza. Qual é a função dessa oração? Ser o que, gente? Um objeto direto da oração principal. Ok. Eu tinha. Tu tinha o que, menino? Todas as outras liberdades. Tem verbo aqui? Todas as outras liberdades. Tem verbo aqui? Não tem. Mas essa expressão está completando o sentido da primeira, não está? Quem tem, tem alguma coisa. Isso aqui é o quê, então? Um objeto direto. Essa expressão, sendo uma oração ou não, ela consegue desempenhar a mesma função da segunda? Sim ou não? Sim. Se elas desempenham a mesma função, a questão está certa. Aí o que é que o aluno faz, velho? E vocês têm que ter cuidado com isso, bicho. Função sintática não é assim, não. O cara diz, professor, mas isso aqui é uma oração. Aqui é um objeto. Não importa se é uma oração ou se é um objeto. A função mudou? As duas não estão completando um verbo? Então não dá, velho, para você dizer que são coisas diferentes. Não importa se o sujeito ele veio antes do verbo, se ele veio depois, se o objeto ele é um objeto oracional, se o objeto não é oracional. Se exerceu a mesma função sintática, você vai o considerar correto. Só estaria incorreto aqui se eu tivesse o seguinte: eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Começou com preposição, aí seria um objeto indireto, uma outra coisa. Certo? Toma cuidado com isso, pelo amor de Santo Cristo. Ok? Questão de número 5. A passe conformista, nos períodos, a passe conformista que adia soluções, a paz alienante, que distrai a consciência, e a paz cúmplice, que disfarça absurdos, o vocábulo que é um pronome relativo que exerce a função de sujeito. Leia o texto comigo, por favor, para você conseguir entender. A paz conformista, que adia soluções, contorna problemas, silencia dramas sob a alegação de que o mundo sempre foi assim e de que é preciso esperar com paciência. A paz alienante, que distrai a consciência para que não se percebam os males que machucam o corpo e encolerizam a alma da humanidade. A paz cúmplice, que disfarça absurdos, desculpa atrocidades, justifica opressões e torna razoáveis expoliações desumanas. O que a questão está querendo saber é se a expressão que é um pronome relativo. Só tem um macete aqui para você diferenciar e saber se que é ou não um pronome relativo. Olha só, a palavra que, ela pode ter função, ela pode ser um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Vou mostrar a diferença aqui na prática para vocês. Quando é que a palavra aqui ela vai ser uma conjunção integrante? E quando é que ela vai ser um pronome relativo? É preciso que você leia o conteúdo. Bora tentar identificar e saber se a expressão que aqui, ela é um pronome relativo ou não. Sabe o que é que você faz? Substitui pelo que, gente? O qual, bora lá. O qual
a qual e os seus plurais, certo? Substitui a palavra aqui por o qual, a qual, os quais, as quais. Não funcionou, não deu certo, é conjunção integrante. Deu certo, funcionou, ficou legal, é pronome relativo. Esse é o macete, você vai substituir por isso aqui. O qual, a qual, os quais, as quais. Substituiu, deu errado, é conjunção integrante. Substituiu, deu certo, é pronome relativo. Substitui aqui. É preciso o qual você leia o conteúdo. Funcionou? É preciso a qual você leia o conteúdo. Se não funcionou com singular, também não vai funcionar com plural. Certo? Não funcionou. Não funcionou, professor? Por quê? Porque isso aqui é uma conjunção integrante. Agora, a primeira frase aí, ela diz o quê? A primeira frase do enunciado. O que é que ela diz? Falem alto aí para poder eu ler. Ah, miséria, que coral bonito da pega. Esse é o coral que a gente vai... Quando a gente for pro céu, é esse coral que vai... Eu não quero mais nem pro céu. Como é? É? Bora lá. Vocês querem ser policiais, é? Olha, se vocês querem ser policiais civis, boa parte aqui, e o cara que vai fazer o treinamento de vocês, mandaram vocês falarem em voz uníssona, todos juntos. No 3, como é que vocês falariam? 1, 2, 3. Beleza, a paz conformista é isso? Que adia soluções. Substitui a expressão que por o qual ou a qual. A paz conformista, o qual adia soluções. Prestou? Não. A paz conformista, a qual adia soluções. Ficou legal? É pronome relativo. Ficou legal? É pronome relativo. E o que boba um pronome relativo faz, professor? Pronome relativo retoma um termo anterior e insere uma informação nova. Essa informação geralmente é de caráter adjetivo. Ok? A paz conformista que. Esse que aqui está retomando o sujeito a paz. Está inserindo uma informação a respeito de a paz. Essa paz adia soluções. Isso é um pronome relativo. Retoma um termo anterior e insere uma informação adjetiva nova. E pode ser substituído por outro pronome relativo. Nesse caso, você pode substituir por a qual. Conseguiu substituir o negócio aqui, gente, é pronome relativo. Então a gente já sabe que essa primeira aqui é pronome relativo. Segunda frase, qual é a segunda frase? Deixa eu ler aqui, porque senão depende de vocês. A paz alienante que distrai a consciência. Eu não vou nem escrever. A paz alienante a qual distrai a consciência. Funcionou? É pronome relativo. Ok? Última. A paz cúmplice que disfarça absurdos. A paz cúmplice a qual disfarça absurdos. Funcionou? Sim ou não? Os três termos aí, as três expressões que são pronomes relativos que estão exercendo a função de sujeito, porque estão retomando o sujeito paz e inserindo uma informação nova, que é um adjetivo, uma informação adjetiva. Ok? Então a questão está certa ou errada? Certa, beleza. Questão 6. O trecho, um gás sem cor nem cheiro, que resulta da queima incompleta dos combustíveis, exerce a função de aposto. Essa é a informação. Vamos ler para entender. O poluente associado à maior probabilidade de morte dos fetos é o monóxido de carbono, CO. Um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Olha que interessante. Eu tenho aí, antes da expressão um gás, uma vírgula. Essa vírgula está isolando esse termo. E está me dando uma informação a respeito desse monóxido de carbono aí. Ele tem uma característica. Que característica é essa que ele tem? Que informação é essa? Bora lá? É um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis.
Essa expressão toda está esclarecendo para você algo a respeito do monóxido de carbono? Está te esclarecendo, te dando uma informação a respeito dele? Sim ou não? Expressões que esclarecem um termo anterior, te dando uma característica dele, agregando informações a respeito dele, e é isolado, sempre são isolados, são apostos. Isso é um aposto. Se eu falar, por exemplo, o professor Anderson, de língua portuguesa, é bonito. O professor Anderson, o baixinho, é bonito. Continua mentindo? Metade mentira, né? Beleza. Mas a parte do baixinho aí, é verdade? Essa parte do baixinho está esclarecendo algo a respeito do professor? Sim ou não? Sim. Se eu falar o professor Anderson, o baixinho, essa expressão, o baixinho, ela tem ou não que ficar isolada com vírgulas? Estou pisando na tua mochila, né? De hoje que pisa a tua mochila. Tem ou não que ficar isolada? Tem que ficar isolada porque é um aposto. Aposto que não é isolado por vírgulas é um aposto que cometeu um desvio gramatical. Aí você pode dizer, professor, mas aí só tem uma vírgula, aí depois tem um ponto final. Porque não teve mais nenhuma informação além do aposto. O aposto foi a última parte, o último termo da oração. Se ele é o último termo, o que tem que vir depois é um ponto final, não pode ser outra coisa. Se ele estivesse no meio de uma informação, como no caso de professor Anderson, o baixinho, ele estaria isolado por vírgulas. Ok? Então, bora lá. A informação é um aposto ou não? Questão certa ou errada? Certa, beleza. Questão de número 7. Me deem só um instante, por favor. Preciso tomar água antes que eu perca a minha voz. Questão de número 7, bora lá. Diz o seguinte: o sujeito, enunciado, viu, do predicado apresenta os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Esse é o sujeito, beleza? O sujeito do predicado. Qual é o sujeito que ele está falando? Esse aqui, ó. Apresenta os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Esse é o predicado. Ele está dizendo que o sujeito dele, o sujeito desse predicado aí, ele é composto por 6 núcleos. 6 núcleos. Alguém sabe aqui o que é um núcleo de sujeito? O que é um núcleo de sujeito? Eu vou explicar. É a parte mais importante dele. A parte mais essencial, fundamental, que carrega a maior carga de significado. Se eu falar o seguinte para vocês. O professor baixinho faltou hoje. Quem faltou? O professor baixinho. São 3 palavras fazendo a função de sujeito. Mas qual das 3 consegue carregar a maior carga de importância, de relevância? Professor. A palavra professor é núcleo do sujeito. Isso é um núcleo. É a parte essencial e que carrega a maior carga de significado em relação ao verbo. Ok? Certo. Já entendi isso. Eu tenho aí 6 núcleos, segundo o enunciado. Os núcleos são soberania, cidadania, dignidade, valores, livre iniciativa e pluralismo político. A questão está dizendo que essas expressões aí são os núcleos do sujeito. São os núcleos do sujeito. De que predicado? Desse predicado aqui, ó. Apresenta os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Isso é o que a questão me diz. Bora para o texto. O artigo 1º da Constituição de 1988, que aborda os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, apresenta... Quem apresenta? Quem apresenta, gente? O artigo 1º da Constituição de 1988. O artigo 1º da Constituição de 1988 exerce a função sintática de quê? Sujeito da oração. Esse sujeito aí apresenta algumas das palavras que estão aí no enunciado dizendo que são núcleo do sujeito, que é núcleo do sujeito? Não. Então eu já sei que a questão está errada. Mas o que a questão me apresentou aí? Que monte de palavra é essa? Elas exercem a função de quê? Vamos continuar a leitura? Apresenta os fundamentos do Estado Democrático de Direito. 2 pontos. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí você vai encontrar os elementos que a questão disse que era o núcleo de sujeito, que não é. Observou que tem 2 pontos aí, e que em seguida vem uma série de palavras que são sempre separadas por vírgulas, porque tem o mesmo valor sintático. O nome disso aí, gente, é aposto enumerativo, certo? Os candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar de 2018 são, 2 pontos, José Joaquim e João. José Joaquim e João são termos, nesse contexto, que exercem a função de aposto enumerativo. É por isso que você vai colocando uma vírgula depois de cada um, porque eles têm o mesmo valor. Então a questão está errada. O sujeito do verbo apresenta é o artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Esse é o sujeito da oração. O que veio ali, que a questão te disse que era núcleo, é aposto enumerativo. Ok? Bora lá. Próxima questão. Questão 8. A expressão o destino da história é complemento direto. Grava isso. Quando a questão de falar complemento direto, isso é só uma outra nomenclatura para objeto direto. Tá bom? Eu posso ter a informação complemento direto, que é objeto direto, complemento indireto, que é um objeto indireto, e elas vão ter o mesmo valor. Então não esqueça disso. A questão, a banca, ela pode falar objeto direto, mas ela também pode dizer complemento indireto, ou complemento direto e objeto direto. Ela pode usar qualquer um desses, tá bom? Ela vai usar o que ela mais se agradar, o que ela quiser. Mas no fim de tudo, é a mesma coisa, só mudou o nome. É o mesmo que chamar professor Anderson Oliveira de Anderson ou de Oliveira, tanto faz. É tudo o nome do mesmo ser, certo? Bora lá. A expressão o destino da história é complemento direto das formas verbais trabalham, relacionam e conduzem. Vamos ler o enunciado aí para ver se a gente consegue identificar. Expressa o modo existencial como os homens trabalham, vírgula, se relacionam e conduzem o destino da história. Os homens trabalham. A questão disse que trabalhar tem um objeto direto aí. Tem um objeto que é o destino da história. Os homens, eles estão aqui nesse contexto trabalhando o destino da história. Entenda, o verbo trabalhar é um verbo que não pede objeto direto. Ninguém trabalha alguma coisa, a não ser na oralidade, na linguagem informal. No português informal do dia a dia. Você pode até dizer isso aqui, ó. Eu estou trabalhando o quadro. Alguém vai entender que você está fazendo o quê? Está pegando o quadro e reformando, pintando, dando um jeito nele. Você pode até falar isso, mas na norma culta do português não existe essa ideia. O verbo trabalhar não é um verbo transitivo direto. Ele pode até ser considerado um verbo transitivo indireto, certo? Eu estou trabalhando em alguma coisa. Eu posso até ter isso na linguagem, mas eu não vou ter o verbo trabalhar como um verbo transitivo direto. Só que a questão está dizendo que ele é um verbo transitivo direto, porque ele tem um complemento direto, um objeto direto, que seria o destino da história. Mas é um equívoco, ok? A questão está errada. Aí você pode continuar e ver se relacionam. O modo existencial, como os homens se relacionam. A expressão se aí está indicando que o sujeito está praticando e sofrendo uma ação ao mesmo tempo. A de relacionar. Só que de uma forma bem sintética. Aí tu vai chamar isso aí com a expressão se de voz passiva. E aí? Eu tenho voz passiva analítica e voz passiva aquela resumidinha, que eu só coloco uma expressãozinha. Sintética, não é isso? E aí eu tenho uma outra. Qual é? Bora. Reflexiva é o que, gente? Essa mulher falou. Beleza, fala de novo. Tranquilo, fala tu agora. Fala de novo. Beleza. Quando eu digo que o professor molhou-se, quem praticou a ação? Quem sofreu a ação? Isso é uma situação de quê? No contexto da linguagem, de voz passiva reflexiva, certo? Vocês são reflexivos? Não? E é? É desse ponto de vista aí que vocês estão pensando. É desse mesmo. É desse. Ela ficou agora pensando aqui, o que será que ele falou, hein? Ela ficou, papai.
Eu tenho umas peças aqui que não falam não, mas eu sei que são. Tem. Tô olhando para um aqui. É você mesmo. Levanta a mão. Levanta a mão aí, para todo mundo conhecer você. Levante. Pode olhar, levante. Todo mundo olha para trás, né? Ninguém quer ser reflexivo, né? Tá bom. Mas não se preocupe não, que de qualquer forma a gente tá entre quatro paredes aqui, né? Qualquer coisa, né? Só tem que desligar a câmera, né? Para não ir pro YouTube. Bora lá. A expressão se relacionam criou a ideia de voz passiva reflexiva, ou seja, sujeito praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, não existe a lógica de ter um complemento verbal para uma voz reflexiva. E por último, eu tenho a expressão conduzir. Quem conduz, conduz algo, conduz alguma coisa. A expressão conduzir é a única aí que consegue fazer a função de verbo transitivo direto com a necessidade de um objeto direto, que seria o quê? O destino da história. Então, nesse caso aqui, nesse contexto, só um dos verbos se relaciona com um complemento direto, que seria o verbo conduzir. Os outros não. A questão, ela fez uma afirmação para você, ela te deu uma afirmação errada. Ela disse que os três verbos tinham como objeto a expressão o destino da história. Equívoco. A única expressão aí que se relaciona com o destino da história é a expressão conduzir. É um verbo transitivo direto. Ok? Questão de número 9. É, isso. Questão 9. As vírgulas colocadas logo após 50 e 60 justificam-se por isolar adjuntos adverbiais antepostos. Quando uma questão apresentar para você essa ideia de que a vírgula se justifica porque está separando um adjunto adverbial, tu vai lembrar que os únicos adjuntos adverbiais que são justificados pela vírgula são os que excedem 3 palavras, três expressões. Você vai lembrar disso. Se eu tiver, por exemplo, em 2017, a sociedade era mais tranquila. Qual é a expressão que está dando a ideia de tempo aí? Em 2017. É obrigação colocar vírgula depois de 2017? Não. Você pode colocar, bem como pode suprimir. Tanto faz. Esse aí é o famoso tanto faz, dá no mesmo, ok? Porque é um adjunto adverbial com menos de 3 palavras. Excedeu esse limite, a gramática vai dizer, os gramáticos, que é um adjunto adverbial extenso, grande. Aí tu teria que colocar a vírgula para isolá-lo. Só que aí entram os conflitos, porque tem gramático que não sabe o que é um adjunto grande. Ele vai dizer que um adjunto grande é um adjunto de 5 palavras, outro gramático vai dizer que é um de 4 palavras. Eles têm esses conflitos. Mas aí tu sempre vai ter essa mente. Excedeu 3, já é grande. Aí tu coloca a vírgula por obrigação, ok? Vamos tentar ver se a vírgula realmente é justificada aí no texto. Nas décadas de 40 e 50, vírgula, foram feitos os primeiros ensaios. Vou parar aí. Esses primeiros ensaios foram feitos quando, gente? 6 palavras fazendo função de adjunto adverbial de tempo. 6 palavras. Excedeu 3, vírgula, justificada. Excedeu 3 palavras, vírgula, justificada. Ok? Beleza. Próximo. Foram feitos os primeiros ensaios de industrialização e aculturação do cinema, cujos melhores resultados foram as chanchadas da Atlântida. Na década de 60, com o cinema novo, o cinema brasileiro viveu uma crise típica de adolescência. Beleza, vou parar aqui. Na década de 60. Quantas palavras? 4. Excedeu 3? Vírgula justificada ou não? Sim. Questão certa ou errada? Show de bola. Questão certa. Questão de número 10 diz o seguinte. Aí essa, por ser a última, já tem aí uma aproximação melhor com a perspectiva de uma questão convencional da banca CESP. O enunciado diz: a coerência e a correção gramatical do texto serão mantidas caso se substitua derrubá-lo por derrubar-lhe. Você não precisa nem ter um conhecimento tão forte a respeito de linguística, só precisa gravar uma coisa que a Fia do Cranco da minha professora do Fundamental me fez decorar por castigo. Na época eu estava... Vocês lembram de um comercial que passava na TV antigamente, na Band, que era geralmente quando passava desenho animado de um leite chamado Mococa. Quem lembra do leite Mococa?
Não lembro do Leite Mococa? Leite Mococa das antigas. Aí tinha uma musiquinha que era assim, pô. Era, pô. A vaquinha Mococa está mugindo e fazia mon. Aí eu estava na sala de aula, numa aula de colocação pronominal. A professora estava ensinando quais eram as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. E aí eu comecei a cantar porque a música veio na minha mente. A vaquinha Mococa. Só que a professora ela era fortinha. Aí ela sentiu que foi pra ela. A carapuça serviu. Menina, a carapuça serviu pra ela, mas eu fui quem me fudi, velho. Aí ela me fez pegar o caderno e ficar a tarde todinha de castigo, copiando função sintática do pronome oblíquo tal, não sei o que, copiando o negócio do livro dela lá. Aí entrou sem querer, né? Ainda bem, né? Porque me ajudou em algum ponto, né? Mas se eu soubesse, eu não tinha cantado a vaquinha Mococa pra professora, né? Não tinha feito isso com ela, até porque era uma excelente professora e um amor de pessoa. Bora lá! A questão está dizendo que a coerência e a correção gramatical do texto seriam mantidas, preservadas, se eu substituísse derrubá-lo por derrubá-lo. Qual é a informação que eu falei para vocês, que eu aprendi lá no meu castigo, que me ajudava? É que li sempre vai ter função sintática de objeto indireto. O lo, que é essa expressãozinha aí, pode fazer a função sintática de objeto direto. Aí ela me fez decorar isso. Aí se eu fosse para uma questão que tivesse esse tipo de perspectiva aí, eu ia saber sem nem ter aprendido nada de português. Porque ela me fez aprender isso. Aí você guarda isso na sua mente aí. Guarda isso, não esquece. Lhe, pronome oblíquo lhe, sempre vai desempenhar a função sintática de objeto indireto. O lhe, com LHE, viu? Lhe, objeto indireto. Tu pode até puxar uma setinha aí e colocar. Lhe, desempenha a função sintática de objeto indireto. O lo não, certo? Até porque é uma contração aí. Preposição e o pronome. Bora lá. A expressão derrubá-lo aí. Então, hoje nada mais resta senão aceitar o capitalismo. Aceitar o quê, gente? Aceitar o quê? O capitalismo. Aceitei o capitalismo. O capitalismo desempenhou função sintática de quê em relação ao verbo aceitar? Objeto direto. Beleza. Objeto direto. Lhe, eu falei para vocês que ele sempre faz função sintática de quê? Objeto indireto. Se eu substituir derrubá-lo por derrubar-lhe, eu teria aí a mesma função sintática. Gramaticalmente isso seria aceito? Não. Então eu não poderia substituir-lo por lhe. Por quê, professor? Porque ele não pode fazer função de objeto direto. Ele só faz função de objeto indireto. Aí eu gravo essa ideia, gravo esse macete, e nem preciso, para uma questão como essa, decorar todas as regras de colocação pronominal dos oblíquos. Só preciso ter isso em mente, num caso como esses. Ok? Então grava isso.